boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E dando continuidade a esse tema que a gente já está conversando há semanas, né? Você não nasceu para isso? Sugestão recebida na nossa caixinha de perguntas do Instagram. Vamos conversar sobre o quê? Você não nasceu para ser insubmissa. E aí você que já tá aqui, ó, com a carinha, né, querendo franzir, querendo morder a minha cabeça. Não morde não, tem duas pessoas fofas aqui para conversar sobre esse assunto junto comigo. Pastora Thaís, pastora Kelly. E a gente vai trazer o aspecto bíblico, né? Primeiro lugar, né, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer é que a submissão a Deus, ela está relacionada entre você e Deus. Ela não tem a ver com o outro agente, né? A gente precisa ser submisso. Em primeiro lugar, quando o texto lá em Efésios fala sujeitai-vos a vossos maridos, na verdade é a mesma palavra que é usada lá em Tiago quando fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós, em primeiro lugar, temos que nos sujeitar a Deus. E Deus como governante, né? Como todo-poderoso, como Senhor das nossas vidas, através da nossa fé no seu Filho, ele tem a forma como ele desenhou para que a família funcionasse. E aí, antes que você, né, fique nesse lugar de reserva, eu quero fazer uma ilustração que eu já fiz, inclusive no Pode Anotar, quando eu falei sobre o papel da mulher, mas que eu acho relevante a gente conversar sobre isso, que é a questão do valor. Porque a submissão, muitas vezes, está relacionada, ela tem uma conotação de você ser subjugado. Desvalorizada, Desvalorizada, diminuída, né? Você ser menor por você ter que se submeter. Exatamente. Enquanto que a questão de valor, você não vale mais ou menos do que um homem, né? O seu valor, ele é medido pelo preço que você tem. E o preço que você tem é o preço que foi pago pela sua salvação. É o sangue de Jesus. E esse preço foi pago pelo homem também, mesmo preço. Então, em termos de valor diante de Deus, você e um homem têm o mesmíssimo valor. Para Deus, você tem a mesma importância. Essa decisão dele de, por amar a você e a todas as pessoas, ele dar o próprio filho para que todo aquele que nele crê, todo, inclui homem e mulher, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esse preço foi pago por todos. Então, em valor, nós temos o mesmo valor que os homens. Para Deus, nós temos o mesmo valor, mas existe uma questão, temos posições diferentes, né? Ele como o grande arquiteto de todas as coisas, né? Como o criador de todas as coisas, ele estabeleceu uma forma para que funcionássemos. E dentro dessa forma, ele estabeleceu como os filhos deveriam agir. Ele estabeleceu como as mães deveriam agir. Ele estabeleceu como os homens deveriam agir e como as mulheres esposas deveriam agir. E as mulheres deveriam ser submissas ao governo dos seus maridos, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo como cabeça. Cabeça fala de posição de liderança, de direção. Então, tudo começa aqui. A direção vem daqui e o corpo dá continuidade àquilo que a cabeça determinou. Ah, mas então a minha opinião nunca vai ser ouvida, pastor. Então, tudo bem. Então, tem que ser tudo do jeito dele. Presta atenção. Dentro dessa função, da forma como Deus te criou, para que você funcionasse, ele também criou você para que você fosse intercessora, para que você fosse educadora, para que você fosse responsável da atmosfera do seu lar, para que você fosse apoio e suporte para esse homem e para os seus, para que você fosse essa pessoa que interfere ativamente no andamento da sua casa. E você vai ver isso lá em Provérbios 31. Ele estabeleceu ali um padrão de como é a mulher prudente e inclui isso tudo. Então você não é uma pessoa sem voz, pelo contrário, você é uma pessoa ativa, participativa, que vai ser ouvida, porém
o controle, o domínio, o governo não é seu. Eu acho que é isso que muitas vezes acaba incomodando, né? Mas vamos começar o bate-papo. Se deixar aqui, gente, eu me empolgo para falar. E aí as fofas que estão aqui nem falam. Fala, gente, fala, senão o negócio não caminha. Quem ia falar? Fala, Kelly. É muito sério, né? Esse assunto é um assunto muito sério. E como a gente percebe que as mulheres se sentem diminuídas, né? Quando a gente coloca esse papel. Mas, na verdade, é tão lindo, né? Pensar em como Deus distribuiu as suas funções e confiar na sabedoria de Deus. Exato. Por que tanto eu resisto àquilo que Deus determinou, se Ele é o sábio, se Ele é o que tem toda a sabedoria e que tem todo o domínio e que tem todo o poder, e se Ele estabeleceu isso sobre a minha vida? Então, essa resistência, né, vindo muito dessa cultura que durante tantos anos, né, as mulheres vêm recebido e tem trazido isso para dentro das suas casas como um grande mérito. E, na verdade, não há mérito nenhum em tomar o lugar do nosso marido. Sim, Pelo contrário, o mérito é de poder ver, eu dentro da minha casa, e eu vejo na casa de vocês, os filhos honrando os seus pais, né? O pai na sua posição de autoridade como cabeça e a mãe como contribuinte desse lugar. Sim. Então, assim, é de uma beleza muito, muito grande como Satanás tem tentado roubar e retirar isso das famílias, né? Tirar essa beleza. Essa beleza. Porque é lindo a gente pensar que o plano original de Deus para o homem, que é a família, né? Ele é todo perfeito, ele todo se encaixa. Sim. Então o homem, ele governa, dá direção, a mulher é aquela que é a coluna que sustenta essa direção, e que né? contribui para guarda e contribui. Diante disso, eles em comum acordo se tornando um e caminhando para a mesma direção sem... Quando a gente fala de ir para a mesma direção, a gente está somando forças, né? Porque quando cada um está puxando para uma direção, é cabo de guerra, né? Uma hora ou vai romper, ou um lado vai sair ganhando, mas não existe ganho quando dois que se uniram para virar um se separam e viram dois, né? E nessa beleza realmente da criação de Deus, né? Como a família, a gente olhar essa hierarquia, né? Essa a arquitetura realmente que o Senhor fez, a gente, ao invés de a gente colocar nesse lugar como o mundo quer, né, nos enfiar a goela abaixo da submissa, ser um lugar de inferioridade, a gente olha no lugar de proteção. Exato. De cuidado, né, de ter o zelo, porque na verdade é a essência, né, da mulher. A gente, dentro da nossa essência, a gente precisa dessa proteção e desse cuidado. E quando a gente enxerga isso, né, na autoridade acima de Deus, né, que o Senhor colocou no nosso esposo, ou a autoridade do Senhor, a gente consegue contemplar que não tem disputa, né, tem a proteção, tem o cuidado, tem, né, a união de um e do outro. Caminhar junto, sim, de crescer, né, de avançar. Eu não sou menor cooperar porque eu tenho uma posição diferente, né? Até porque, se a gente for ver, Deus criou o homem e a mulher com essências tão distintas, né? É só a gente ver quando a gente vai fazer os nossos retiros, que vai as mulheres e as crianças ficam com os pais. Eles não têm o mesmo olhar que a gente, eles não vão olhar para o lar da mesma maneira, eles não vão olhar para as necessidades dos filhos da mesma maneira, né? Eles não têm esse olhar cuidadoso, atencioso. A gente vê Paulo falando da mulher, né, ter a missão de mãe, né? Porque é uma missão, a gente tem esse outro lugar. A gente costuma, né? A gente chega na igreja, tá os filhos de xadrez com listra. Exato! Chega na igreja, que roupa é essa que você colocou no meu filho? Outro dia falaram pra mim assim, eu já sei o dia que o pai que arrumou pra vir pro culto. Olha o cabelo da criança. Não tem esse cuidado com o detalhe, não, né? Não são detalhistas, mas normalmente são muito práticos. Tem uma visão que se desprende das emoções, que é muito necessária em termos de liderança. Porque às vezes a gente... de guerra. Exato! Nesses tempos de guerra em que a mulher quer a proteção, quando ela assume um lugar, ela tirou o marido desse lugar de proteger a casa dela. Agora, quando o marido tem a sua posição no momento da guerra, a mulher se sente segura. Sim. Quantas vezes, né? Com certeza nós passamos por situações tão difíceis, né? De realmente abalar situações dentro da nossa casa, mas por causa da posição do nosso marido, a gente
É verdade. quietinha ali, Exato. buscando o É. Senhor, encontrando, né, no Senhor Ele como autoridade, trazer a direção para a autoridade da nossa casa e a gente saber que as coisas vão se resolver. Mas muitas vezes eu converso com esposas e a dificuldade é se render à autoridade, né? Se submeter à certeza. autoridade Verdade. de um homem que, ele não é digno da minha Isso aí, submissão. isso aí. Né? Como Sim. se fosse isso, Uhum. né? Ele não... Não merece, não né? merece a minha submissão. Ele não teme a Deus. Então, é como se isso validasse eu descumprir algo, né? Uma direção que Deus deu. Deus deu a direção. Sim. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, né? E isso não está aqui. Sede submissas somente em caso dele Uma outra concordar condição. com o que a palavra fala. Sede submissas, não está falando nada disso. Não verdade, existe uma verdade. condicional. Uhum. Existe uma direção. Isso. Né? E muitas vezes eu vejo esse argumento. Ah, não, mas pastora, tudo bem a senhora falar que se submete ao pastor, tranquilo. Aham. Né? A gente sabe quem é o pastor, mas a senhora não sabe a encrenca com que eu casei. Uhum. Aí vem um outro lado, peraí, mas a Bíblia fala que a mulher, ela pode santificar o seu marido é pela verdade. forma como Uhum. ela se conduz. Isso, é verdade. Lê esse texto, filha, que esse texto Tá, eu em acho 1 maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, fala: semelhantemente vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, serem ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. E casto fala de um comportamento puro, Sim. né? É um comportamento santificado pelo próprio Senhor, que é a autoridade da vida dela. Então, a gente tá vendo que cenário? O cenário do cara que é incrédulo. Isso aí. Aham. Então, às vezes, você tem até um cara que crê em Deus. Mais fácil ainda, existe o Espírito Santo lá dentro. A Uhum. sua oração, a sua intercessão, o Isso. seu jejum. Verdade. Eu conversava com um casal há pouco tempo, ambos extremamente desestimulados, já naquele ponto de queremos desistir. E aí, quando eu conversei, eu falei, gente, que dia que você parou para jejuar e orar pelo seu casamento? Uhum. Que dia que você começou a declarar diante do mundo espiritual que você era uma com seu marido Isso. e que agora você ia entrar na brecha, que é. você pedia perdão pelos pecados dele e Isso. pedia que Deus viesse trazer a santidade, a pureza, a santificação para o seu lar. Que Uhum. dia a bichinha desabou, começou a chorar, falou assim, eu nunca fiz isso. Eu oro todo dia para Deus me ajudar a suportar, eu oro todo dia para Deus... Olha. Eu falei, só que o seu papel não é esse. Isso aí. Sim. O seu papel é ser essa intercessora, é ser essa que busca o interesse do seu lar. Sim. É ser essa que pode mudar uma atmosfera com a sua Exatamente. forma de se conduzir. Aham. E você acha que você vai se Edifica, né? conduzir como? Cheia dessas durezas. Sim. Porque quando a gente vai para a presença de Deus, a gente se quebranta, né? A gente vai para a Verdade. presença de Deus, nem que seja para falar, Senhor, eu tô sem forças, mas eu Uhum. sei que esse é o seu objetivo. Sim. Então É. me ajuda, me ensina. Me ajuda a enxergar com seus olhos, me dá a sua mente, né? Me ajuda a ser essa intercessora, me ajuda a me colocar nesse lugar de coluna que sustenta a minha casa, já que a gente tem uns buracos no telhado, né? Me ajuda a ser aquela que coopera para que a sua atmosfera seja no nosso Isso. lar, me ajuda a ser essa que se levanta de madrugada, se necessário for, para começar a clamar pela tua presença, para que a nossa casa viva em paz. Senhor, se houver esse lugar, Acho que é tirar as fortalezas, né? como que a gente pode experimentar, Sim. né? Como que isso pode acontecer? Eu lembro que o Ricardo, logo que eu me converti, né? Meu treco era esse. Mulher tem que ser submissa. Pensa a pessoa doutrinada no feminismo, ó, raiz. Eu mesma. E aí eu lembro que eu peguei um dia o meu caderno, eu enchi desses textos, eu falei, eu não concordo com nada disso. E aí ele me vira
A toda noite ele passava lá em casa para tirar minhas dúvidas, né? Nesse dia não era dúvida, nesse dia eu queria um embate mesmo. E aí ele falou assim, mas qual é a sua dificuldade? Ser mulher é fácil. Quando ele falou isso, eu queria morder a cabeça dele. Eu falei, como assim é fácil? Fácil para você falar isso para mim, já que você que vai mandar, né? Agora, para mim, não é não. Eu pensar que eu tenho que me submeter a outra pessoa, eu sei lá o que a pessoa pensa, e se a pessoa não pensa igual a mim, e se a pessoa... ele abriu a Bíblia, ele falou, lê aqui, Aline. Aí eu li. Ele falou, Aline, isso não fui eu que disse. Você crê na bondade de Deus? É isso aí. Falei, creio. Aí, você crê que Deus é justo? Falei, creio. Ele falou, você crê que Deus é perfeito? Eu falei, creio. Então foi assim que ele criou para que fosse. Todas as vezes que a gente se debate para viver diferente, a gente colhe as consequências. Então, deixa eu te falar por que é mais fácil para a mulher. Não que ela não vá ter que fazer as suas concessões, não que ela não vá ter que depender de Deus para ter sabedoria, para se expressar, não é isso. É só o seguinte, se a mulher responde ao marido, que é o que Deus pediu o seguinte, sujeitai-vos a vossos maridos. Sim. Se você fizer isso com o seu marido, agora, se ele não for um bom cabeça, porque logo depois Deus fala assim, maridos, você seja a cabeça da sua esposa como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do seu corpo. Você tem um papel como marido, o homem vai ter um papel como marido de ser um resgatador da sua casa, de tirar a casa do lugar de perigo, de morte. Se o homem não for dessa maneira, com quem que o homem vai lidar? Com a mulher? Não, ele vai lidar com Deus. Então, para a mulher é mais fácil, porque ela tem que responder ao marido. Agora, o homem, se ele não for justo, se ele não for generoso, se ele não souber se doar para a mulher, assim como Cristo se doou à igreja, morrendo por ela para que ela fosse salva, se ele não for dessa maneira, ele vai prestar conta ao Todo-Poderoso. E ai daquele que cai na mão do Todo-Poderoso, né? A cabeça só fez assim, falei, gente, maravilhoso ser mulher. Já gostei. Ser mulher, Adorei essa gente. Incrível esse negócio de ser mulher. Mudou minha mente. Sim, porque, de fato, o nível de resposta que é exigido do homem é muito maior. Mas aí muitas mulheres falam, mas meu marido não é essa pessoa. Mas você também não é a mulher mais perfeita, né? Então, diante disso, você tem que buscar viver de maneira que agrade a Deus. Você vai ver no texto anterior, vai falar que é para você a forma como você deve proceder, que você tem que procurar andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por todos nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Essa ordenança é a todos. Então, você deve isso ao seu esposo, você deve isso aos seus filhos, você deve isso aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Você deve procurar andar em amor. Não tendo conversa tola, não dando lugar a chocarrice, que quer dizer libertinagem, não agindo de maneira que agindo de maneira que não convém, antes dando ações de graças. Todas essas ordenanças é para todos. E se você viver dessa maneira, a própria palavra já falou, você vivendo dessa forma, sem que você falhe, através da sua conduta, você vai santificar o seu esposo. Então, a gente tem uma responsabilidade, um valor grandiosíssimo. Você pode mudar um ambiente familiar, você pode mudar a atmosfera, né? Você pode fazer com que algo que poderia ser para a morte se torne para a vida. Você tem esse poder nas suas mãos, né? E muitas vezes a gente está achando que isso é menos, isso não é menos não. Isso é tudo de bom, isso é maravilhoso. Sabe aquela história que eu acho que hoje muitas mulheres se sentem ofendidas, mas eu sempre achei lindo, que por detrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso, né? Meu pai falava, minha filha, eu só sou quem eu sou por causa da sua mãe, né? E minha mãe era do lar, né? Minha mãe não tinha estudo, não era formada, e ele fazia questão. O homem de sucesso era ele, né? Quem teve sucesso na carreira, notoriedade diante dos homens, era ele. E todas as vezes ele fazia questão de afirmar isso. E como é lindo isso, né? A gente poder sentar, olhar o sucesso do nosso esposo e pensar...
tem muita porção minha ali. Né? Contribuir, né? Quanta contribuição, né? É. Quanto investimento, isso não nos diminui, assim como Verdade. a gente não se diminui quando o nosso filho tem um É sucesso. verdade. Pelo contrário, a gente sabe que ela tá lá, ó, tá tirando onda, Não, e achando que pensando abafa. nessa questão da nossa imagem, né? Se atrás de todo grande homem existe uma grande mulher de Deus, pensar que se ele não se tornar um grande homem, eu posso ser a culpada disso, Também, né? Porque assim como a exatamente. mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos derruba. Derruba, exatamente. Então, se eu tô sendo sábia, eu tô sendo contribuinte, né, do chamado, do lugar, da autoridade do meu marido, eu tô podendo ganhar o louvor também, né, dessa Exato. edificação, né, da beleza de tudo isso. Mas também pensar que eu posso ser o prejuízo dessa casa. Exatamente. Que destrói. Muitas vezes eu e o Ricardo, a gente conversando e a gente vê, né, certos lares, e o Ricardo sempre faz essa observação, ele fala, Aline, olha que interessante, olha como uma mulher, ela pode ou empurrar ou atrofiar completamente um lar. Misericórdia. Porque a mulher que é egocêntrica, que é essa que quer o controle, né, que é essa que quer dominar e governar, normalmente ela vai ter essa dificuldade de ser essa pessoa generosa, né, maternal, que se doa para que deixa de dormir para que o outro durma, né, deixa de ter saúde para que o outro fique saudável, né, que se deixa gastar por amor ao outro. Isso é uma essência feminina, isso se perde. Eu vi uma senhorinha que até faleceu agora há pouco tempo, que ela ficou muito famosa na internet contando histórias sobre como é ser mulher. Sabe quem é que eu tô falando? Acho que é Marlene, não é o nome dela? Ai, não sei, não vou falar que... Posso estar enganada, tá, gente? Eu com nome sou uma coisa. Mas uma gracinha ela. E eu vi um vídeo dela uma vez falando assim, as mulheres têm aberto mão do que Deus as chamou para que elas fossem, né? Ser feminina, isso não nos diminui, né? Ser acolhedora, ser generosa, ser maternal, isso é lindo. E parece que para que a gente se entenda com valor, a gente tem que falar como homem, agir como homem, ser grosseira muitas vezes, porque muitas vezes a gente entende o homem como sendo grosso porque ele é pragmático, né? Ele não é detalhista e nem emocional como muitas vezes nós somos. Mais direto, né? Exato. Agora, você imagina se a gente soma esses dois. Né? Se existe o pragmatismo, que não se embaraça com as emoções, mas existe aquele olhar que vai falar, tesouro, acho que a gente precisa dar uma atenção para o fulano, porque eu tô percebendo que ele tá tristinho. Esse homem que vai para frente de batalha, ele não vai pensar dessa maneira. Ele não vai ter essa percepção. Quem vai ter? Vai ser essa mulher, né, que foi criada para ser dessa maneira. Então a gente não deve se sentir menor. Eu acho que a intenção maior desse culto é justamente serem submissa, né? Não é a forma como Deus te criou para que você fosse. Ele te colocou dentro de uma organização que ele desenhou, sendo perfeito, justo, santo, tendo nele mesmo todas as variáveis para que nós desfrutássemos daquilo que é santo e perfeito, da sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. E diante dessa sua visão, ele estabelece uma forma como cada um de nós deveria viver. E se assim ele estabeleceu, nós, como fiéis e crentes nele, nós deveríamos saber que é o melhor. Por mais que tenhamos sido educados de maneira diferente, né? Tenhamos vivido experiências que nos fizeram acreditar diferente, como foi o meu caso, né? Fui doutrinada, procurei conhecer essa outra doutrina, me enfiei o cabeção dentro dessa doutrina, mas diante da bondade de Deus e entendendo que perfeito é Ele, se Ele estabeleceu para que fosse de uma maneira, Senhor, não seja feita a minha vontade. Quem somos nós, né? Para dizer para Deus. Mas seja feita a tua, porque a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. E eu desafio, diante do Senhor,
uma mulher que viva conforme a palavra de Deus, todos os seus papéis, porque nós não temos só esse papel de sermos submissos ao governo do Sim. marido, nós temos papéis maravilhosos, incríveis, de estarmos num lugar, de sermos cooperadoras para que o nosso lar, a nossa geração avance em dar glórias ao nome do nosso Deus. Esse é o nosso maior papel. Se nós respondermos, eu desafio você a não ter um ambiente familiar santo e maravilhoso. Eu desafio você a dizer pra mim que não funciona. Porque às vezes eu converso com algumas mães que elas tentam. Mas tenta assim, tenta 5 dias e não dá. Não dá, sinto muito, pastora, mas assim, você não tem noção, ele é uma pessoa sem noção. Não. Eu falo, não, mas peraí. Daniel jejuou 21 dias para começar a ter resposta. Você é Daniel? Sou não. Então, minha filha, de repente vai ser jejuar 2 anos. Se forem 2 anos pro resto da vida, né? O que valeria esse sacrifício? Não valeria, Tudo, né? mas eu penso Não que valeria. Deus é tão gracioso, generoso, né? Tão maravilhoso que muitas vezes ele abrevia os tempos justamente para que a gente não conta se do nosso desencoraje. posicionamento, Exatamente. Para que ele mostre a fidelidade dele com a nossa resposta, né? Como bom pai, quando um filho faz aquilo que a gente quer agradar, né? Quer comer o quê, filho? Isso aí. Mamãe vai fazer a comida que você gosta. Por quê? Porque tá procurando fazer aquilo que a gente estabeleceu. Deus, como pai, estabeleceu como ele quer que a casa funcione. Ele estabeleceu o caminho que ele quer que você trilhe como casa, como esposa. E esse papel é a submissão. Mas uma submissão voluntária, né? Uma submissão confiante. Confiante de que o caminho que Deus tem para os seus filhos, ele é bom, não existe mal nele. Mas muitas vezes eu me sinto desconfortável. Não se preocupa não, aí você vai para a presença de Deus, né? Você vai para a presença de Deus e pede para ele que ele te guie, que ele, né, purifique o seu olhar, que ele santifique o seu coração, que ele aumente o seu desejo de respondê-lo, que os seus olhos sejam fitos nele, não nas circunstâncias, que você seja, que ele te dê forças para ser essa intercessora que ele te chamou para que você fosse. E aí, diante disso, você vai perceber que, às vezes, o problema nem muda, mas o seu coração muda diante do problema e as coisas vão se organizando. E Deus pode trazer a transformação real para dentro do lar. Antes da gente terminar, gente, a gente já foi, já estouramos nosso tempo. Ó, que maravilha. Mas é um assunto tão rico, né? E a gente tem tantas vozes falando o contrário do que Deus fala, que eu acho muito relevante e importante a gente gastar esse tempo e ter registrado aí na internet esse ensino, né? Esse ensino, essa ferramenta, né? Para que seja desfeita a obra do diabo nos lares, né? Na Bíblia existe um exemplo de insubmissão e os custos dessa insubmissão, né? Um exemplo está lá no livro de Esther, no 1º capítulo, que é Vasti. Vasti não atende a uma ordenança de seu marido, né? E isso lhe custa. Ela tem perdas por causa disso, né? Ela perde a proximidade desse marido, né? Ela perde o seu lugar, a coroa, né? Ela perde uma posição. Ela perde aquele lugar de honra que ela tinha. Ela perde o acesso ao coração do seu esposo. E, por fim, ela chega a um lugar de deixar de ter a posição que ela tinha, o lugar para o qual ela havia sido escolhida para que ela vivesse. Então, essa é a consequência que você diretamente vai sofrer todas as vezes que você for insubmissa. Todas as vezes que você responder diferente, você vai perder acesso ao coração do seu marido. Você vai se distanciar da posição para a qual você nasceu, para que você vivesse. E você vai deixar de viver aquilo que Deus tem preparado para você no seu lar, por conta de uma escolha que entra em conflito com a vontade de Deus, né? Porque Deus já estabeleceu para que vivêssemos dessa maneira.
Tem alguma outra coisa que vocês Não, gostariam de eu ia acrescentar, só acrescentar na questão dos prejuízos dessa rainha, que ela teve algo interessante, que ela é como se o nome dela fosse desaparecido da história do reino persa. Uhum. Sim, Ela sai da história, ou seja, ela não teve nenhuma continuidade. E exato. tudo que Deus quer fazer na nossa vida é construir uma história, né? Ele Sim. tem de gerações em Ele é um Deus de gerações, né? geração, né? Um Deus de geração que quer realmente fazer de uma história sendo contada a outra. E um Sim. dos motivos do rei também ter, além da insubmissão, foi por conta também do exemplo que seria para outras Para os mulheres demais, também. Isso aí. Então, que tipo de exatamente. exemplo, que Aham. tipo você quer Não seria mostrar, possível né, continuar. diante do rei? Que mulher que você quer Se ser, você, né? como a primeira dama, né, tem Sim. essa postura, como Qual as vai ser outras o mulheres exemplo? não se Aham, portarão? aham. E como é sério isso, né? Aham. Porque isso fala da forma, do papel da mulher dentro de Nossa, casa. sim. Do Né? nosso testemunho Como para as os nossos pessoas. filhos vão viver aquilo que Deus estabeleceu se nós não vivemos? Isso. É Né? verdade. Como eles vão acolher os mandamentos de Deus como sendo perfeitos, não agradáveis, temos. se Aham. a gente não vive dessa E há maneira, histórias que né? muitas vezes, né, as famílias repetem histórias de pai e de mãe. Qual o Exato. exemplo que você quer deixar para os seus filhos? Qual o legado que você quer deixar, né, para sua família? Isso é E que bom que dá para ser importante. diferente, Com né? De certeza. tudo que a bom, gente recebeu que e poder bom. realinhar É, todas as é. coisas no Senhor, né? É, e em Deus a gente tem tanta. Eu sou tão esperançosa, assim. Eu acho que é uma das coisas mais lindas da salvação é que ele começa uma obra na nossa vida Isso. através da salvação, É. né? Amém. Estamos eternamente salvos Sim. da morte, mas ele tem um processo tão lindo na nossa jornada e eu vejo tantas irmãs abortando esse processo Uhum. porque tem entendimentos humanos, carnais, caídos, Uhum. doutrinações que se alojaram no seu coração, que se tornam maiores do que o desejo de agradar a Deus e isso as impede de usufruírem Isso. dos benefícios que existem Uhum. preparados para todos aqueles que vivem de acordo com os mandamentos, né? Eu sempre penso que bênção e maldição estão diante de nós, verdade. né? E a gente escolhe qual caminho que a gente Verdade. quer. É. Se a gente quiser a bênção, lá em Deuteronômio 28 deixa claro, toda sorte de bênção Toda nos sorte de perseguirá se a Amém. gente ouvir, guardar e cumprir os Isso. mandamentos. Então, quem ouve, guarda e cumpre os mandamentos vai ser bendito, vai ser abençoado. Amém. Ah, mas não tá uma bênção agora, fica calma, Uhum. né? A gente tem uma vida toda para que o processo de Deus se cumpra, para a gente buscar, avançar e prosseguir para o alvo da soberana vocação. E se até o fim da nossa vida, com a nossa história, a gente puder glorificar a Deus, Isso. está cumprido o propósito Amém. dos Isso aí. nossos dias, Amém. né? Que se você Amém. puder ser uma boa referência para os Amém. santos, está cumprido o propósito É. da sua vida, né? Se a sua Aleluia. fidelidade a Deus, acima da fidelidade à sua própria carne, à sua própria vontade, Uhum. puder ser uma boa referência para aqueles que a cercam, já está cumprido o propósito Amém. de Deus para a sua Verdade. vida, né? Que glória maravilhosa a gente poder glória. ser um representante Verdade. da bondade de Deus na nossa vida. Então eu tenho muita esperança. O Senhor Amém. é a minha esperança, de fato, Ele é. Quando a gente vê lares sendo transformados através das respostas que damos, né? E que esse culto sirva para que você, minha irmã, silencie a voz de Satanás, a voz Amém. desse século, que Amém. diz que você se torna menor ao se tornar uma cooperadora do lar. Não, você não se torna menor, você se torna uma gigante, uma Amém. grande influência dentro da sua Isso. casa, uma boa e sábia conselheira para o Amém. seu marido, Amém. né? Uma mãe diligente que educa os seus filhos nos princípios de Deus e que é testemunha viva dessas escolhas e dos seus benefícios. Você pode se tornar uma grande ensinadora de outras irmãs de como devem se conduzir Amém. dentro dos seus lares, Sim. porque é isso que a palavra de Deus diz, né? Que as mais velhas Isso ensinem aí. as mais novas a como se conduzirem. Existe tanto poder, tanto valor, tanta graça, tanta beleza Uhum. e tanta esperança para outras pessoas através das suas respostas a Deus, sujeitando-se a Ele primeiro e, por consequência, cumprindo todos os seus mandamentos, que inclui você ser sujeita e submissa ao governo do seu marido, que eu acho que
é muito pequeno a gente se agarrar à nossa vontade, ao nosso desejo de controlar todas as Verdade. coisas, né? Eu quero encerrar lendo para você um texto que não tem muito a ver com o que nós conversamos aqui, mas que veio à minha mente agora e que eu sempre, quando eu falo de rendição a Deus, submissão a Ele e ao seu governo, é o texto, é uma ilustração que eu tenho na minha mente, né? Os 24 anciãos, lá em Apocalipse 4:10, fala: os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e o adoram, se entregam, se ofertam àquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono. Lançar a coroa fala de você entregar a ele, esse que vive para sempre e sempre, o domínio. Entrega a ele o governo. Amém. E deixe que ele governe conforme a sua santa sabedoria, Amém. segundo o seu santo projeto Aleluia. para o homem. E assim, a partir desse lugar de rendição, você vai ser capaz de dizer como eles disseram: só tu és digno, ó Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Amém. Deus te criou Amém. para o prazer dele, e que Obrigada, assim Senhor. seja, Amém. em nome de Jesus. Até semana que vem, com mais um culto das mulheres, e que esse culto avive a desejo de agradá-lo e ser esse lugar de dar prazer ao seu Pai. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.